A corrida armamentista no planeta, ela segue de uma forma muito eletrizante, porque temos diversos pontos e polos de tecnologia espalhadas no globo, que principalmente já temos como autores ali principais os Estados Unidos, a China e a Rússia. Então você tem três lados, vamos dizer assim, do planeta em que as forças de dissuasão elas estão concentradas, mas, é claro, na Rússia e nos Estados Unidos. Mas em termos de tecnologia, tanto furtivas e também tecnologias no emprego de equipamentos hipersônicos, supersônicos e de alta probabilidade de escapar de defesas antiaéreas, independente do poder tecnológico desses equipamentos, você tem a Rússia muito mais avançada que todas as outras nações, até mesmo o próprio Estados Unidos da América. E por esta corrida hipersônica em que os Estados Unidos está logo atrás ali da China e da Rússia, nós observamos que nos últimos anos os Estados Unidos implicaram em muito bilhões e bilhões de dólares na pesquisa e no desenvolvimento de meios de mísseis e veículos planadores hipersônicos e principalmente nesta abertura de projetos e parcerias com agências de defesa e também com agências privadas, diferente entre outras nações que muitas vezes o Estado ele detém todo esse controle de pesquisa e desenvolvimento. Nos Estados Unidos é o contrário. Eles tentam fazer essas parcerias para o mais rápido possível, diversas cabeças pensantes e também, é claro, com segurança cibernética, possa chegar a um objetivo comum, que é o desenvolvimento de um equipamento importante que hoje escapa de defesa antiaérea, de defesa balística intercontinental, que está, claro, em constante estudo por ser uma máquina nova, como as plataformas hipersônicas, como a Rússia ela possui, e também vem aí com a China, e agora os Estados Unidos vem alavancando essa pesquisa e desenvolvimento que corre contra o tempo, porque estamos à beira, é claro, de uma guerra de grandes dimensões. Temos uma guerra concentrada no leste europeu e temos uma possível guerra caso essa guerra concentrada no leste europeu se extrapole e atinja totalmente a Europa, que é uma questão ainda em discussão, que isso provavelmente não vai acontecer. Mas, em se tratando de Rússia e Estados Unidos, tudo pode acontecer. Em se tratando de equipamentos muito tecnológicos, é preciso correr contra o tempo, porque quem não domina a tecnologia fica sempre para trás e é um alvo em potencial daqueles que possuem a tecnologia. No artigo que foi publicado no site do Área Militar, off.com, o Pentágono acelera o desenvolvimento de mísseis hipersônicos em corrida contra os russos que já possuem a tecnologia. Então é um tema muito complexo, eu vou trazer de forma aqui mais resumida. Vocês podem observar este artigo na íntegra lá no site. Também convido vocês a se inscreverem aqui no canal para não perder nenhum vídeo e, é claro, ativando o sino de notificação. E vamos contar aqui de forma muito mais objetiva e rápida para esse vídeo não ficar tão robusto assim. E o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está trabalhando com uma equipe diversificada do setor de aeroespacial para desenvolver uma instalação de teste de capacidade hipersônica para validar e colocar em campo os sistemas de alta velocidade em um cronograma mais curto, ou seja, mais rápido. Liderado pelo Centro de Gerenciamento, entre outros órgãos e também entidades americanas, eles tentam criar uma nova opção para agências de defesa e universidades privadas que tentam, à medida que demonstram e validam
veículos hipersônicos, materiais e tecnologia relacionada com os meios hipersônicos. Por quê? Os sistemas hipersônicos, eles podem viajar e manobrar a velocidades acima de Mach 5, ou seja, mais de 1 milha por segundo. E a defesa americana, o Pentágono, ele está a caminho de gastar cerca de mais de 15 bilhões de 2015 a 2024 para o desenvolvimento desses recursos. Ou seja, é uma soma de dinheiro investindo num produto que ele tem como potencial causar muitas dificuldades, como havia dito, para a defesa inimiga. E isso retrata consideravelmente maior potencial de ataque por parte, se os americanos desenvolverem, dos americanos, ou, por exemplo, da Rússia, com outros equipamentos que eu vou colocar à frente, que a Rússia já está acima, avançando nesse meio furtivo. E o progresso ele foi limitado, no entanto, pela disponibilidade de infraestrutura. Por exemplo, túneis de vento, veículos de teste, ou seja, limitando o número de voos que os programas podem realizar. Até mesmo algumas agências e também setores de desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento realizavam teste apenas uma vez por ano. Então, o cronograma ele ia se atrasando e ia virando uma bola de neve. O que, nos objetivos iniciais dos acordos de produção de equipamentos como esse, nos Estados Unidos, tinha como 2020 e 2021 os primeiros módulos de testes, os protótipos práticos para se realizar em plena condição física, no ambiente mesmo físico, não foi realizado por conta de diversos problemas, entre eles problemas gerenciais, problemas com a pandemia, problemas com a produção, houve alguns erros, houve a necessidade de voltar e verificar a linha de produção, o que foi errado, os códigos, toda a parte de algoritmo que foi necessário retomar para não ocorrer falha mais à frente. Então, o objetivo, ou seja, desse pacote de desenvolvimento de míssil, que é chamado de MACH-TB, de acordo com Scott Wilson, o líder de testes de desenvolvimento da Marinha para hipersônicos e capacidades avançadas, é ajudar o Departamento de Defesa a aumentar a cadência de testes para um voo por semana, uma meta estabelecida pelo diretor principal de hipersônicos do Pentágono, que é o Mike White. Ou seja, você dá mais força e robustez para os testes e você vê onde está falhando para você consertar e na próxima semana você elaborar outros testes para melhorar o condicionamento da pesquisa e desenvolvimento. E, segundo o Departamento de Defesa, são 4 fases que giram em torno dessas pesquisas. A fase 1, que é o desenvolvimento da tecnologia e a demonstração do conceito. A fase 2 é o desenvolvimento e demonstração do protótipo, do conceito dos sistemas de armas. A fase 3, que é o lançamento acelerado da capacidade do sistema de armas protótipo. E a fase 4, que é a criação de programas de aquisição e planos de faseamento de capacidade. Temos aqui um dos equipamentos, que é o MACH-B, equipamentos de teste protótipo em uma escala mais reduzida, sendo realizado durante os anos anteriores. E, por exemplo, você tem aqui que cerca de 16 empresas, laboratórios, fazem parte desse esforço para trazer essa capacidade para os Estados Unidos. Então não é somente você investir, você precisa de empresas capacitadas, empresas seguras, empresas legítimas americanas que contribuem para esse desenvolvimento. E além do mais, há um plano de trabalho cibernético de proteção de todos os dados para não ocorrer falhas, como ocorreu no programa F-35, em uma das subsidiárias da Lockheed Martin, que infelizmente vazou alguns conteúdos, não de forma deliberada, mas sim por uma invasão cibernética por parte dos chineses, que até então desenvolveu diversos equipamentos, entre eles
uma parte, né, deste todo foi o J-20, o Chengdu J-20 chinês, que foi apresentado recentemente numa feira lá na China. Então, Estados Unidos e Rússia e também a China estão nessa corrida hipersônica. Por quê? Os sistemas eles são muito importantes, que eles podem adentrar na atmosfera a 80 mil a 200 mil pés em uma velocidade muito próxima de Mach 5, entre outros equipamentos como os russos, chegando a Mach 10. Ou seja, ainda não temos dados precisos em relação a isso, mas segundo os russos, já é possível alcançar Mach 10, num equipamento tão importante como um míssil hipersônico. E vamos falar, é claro, de forma muito breve, as características desses mísseis. E esses testes iniciais, eles vão se concentrar em programas de maior prioridade do Pentágono, que é o da Marinha e do Exército. Ou seja, são duas plataformas. O do Exército é a Arma Hipersônica de Longo Alcance do Exército, conhecida como LRHW, e um sistema de mísseis de impulso glide lançado no solo, que também pode ser acoplado em caminhões, em plataformas, em carrocerias de caminhões, para serem lançados com um container, ali uma plataforma mais de um único tiro, vamos dizer assim, de um único míssil hipersônico. Então você tem ali que um alcance ele está entre 2.000 a 776 quilômetros, realmente é muito, tem um potencial muito grande, chega ali a 1.725 milhas, e consiste em um míssil lançado do solo, equipado com corpo de deslizamento hipersônico e equipamentos associados de transporte. Ou seja, vocês estão vendo aqui um caminhão com um lançador, um container, onde o míssil ele vai ser acoplado para assim ser lançado. E você tem uma bateria, que pode ser composta de 4 a 5 desses dispositivos, como vamos observar aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, por exemplo, 4 plataformas de lançamento, em uma bateria aqui com um centro de operação que tem radares, ou também vai se acoplar a outros data links que vai mandar coordenadas para fazer o lançamento e atingir o alvo com precisão. E também a velocidade que pode chegar a 3.800 milhas por hora, algo em torno de Mach 5 de 6.000 a 115 km por hora. Ou seja, 6.115 km por hora. E temos a plataforma, vocês podem observar aqui neste gráfico, o alcance que a arma de longo alcance do Exército hipersônico, ele pode chegar a 1.725 milhas. Realmente ele é muito importante, tem uma força muito grande de alcance. E a arma de ataque rápido convencional, versão naval, que é o Prompt Strike Conventional, da Marinha Americana, que nesse caso é a Marinha Americana responsável, claro, um trabalho em conjunto com o Pentágono, em que poderá fornecer as condições necessárias para esses equipamentos ficarem condicionados de forma em compartimentos verticais em navios e também destroyers, como, por exemplo, você tem a classe Zoom Out, que está previsto para ser acoplado em 2025. E também poderia ser lançado de submarinos, só que ainda há muitos trabalhos para se chegar a isso. Temos até deixa eu ver aqui, uma foto de um compartimento, de um lançador, que na verdade é uma carroceria de um caminhão, que é na versão do Exército Americano, que está dentro ali no caso, um navio americano que adaptou aí a região do sistema do convés ali, onde faz as manobras dos helicópteros, entre outras manobras, para condicionar um equipamento hipersônico da Marinha, que na verdade é uma adaptação, e é claro que eles vão fazer todo um sistema de lançamento vertical e não vai ficar assim, que é uma simulação gráfica como essa. E você tem aqui a diferença, por exemplo, na detecção e também na questão de radar, que os hipersônicos você tem uma detecção tardia. Quando você tem essa detecção tardia,
certamente os mísseis hipersônicos já estão muito próximos do alvo inimigo. Então, além de você não ter tempo de reagir, quando você for reagir, esse míssil ele pode ter uma outra coordenada, pode mudar a sua direção, pode fazer manobras que ele faz uma espécie de... ele escapa das artimanhas, até mesmo da tentativa de contra as medidas do inimigo. Ele consegue escapar, muitas vezes, do poder direcional dos radares do inimigo e consegue mudar a sua trajetória. Essa mudança de trajetória possibilita ele desvencilhar de certos equipamentos de interceptação e atingir seu alvo com precisão. Em relação ao hipersônico, por exemplo, da Rússia, temos o famoso míssil Kinzhal, que é um míssil muito importante, que ele denota que ele foi utilizado recentemente na Ucrânia. Ele tem até 8 metros de comprimento e é este míssil aqui, que ele está acoplado aqui, por exemplo, no MiG-31 da Rússia. E esse, é claro, ele tem um poder tão grande que, segundo os russos, pode chegar a Mach 10, uma velocidade muito absurda, de 9 a Mach 10, perfazendo ali, como é os planos dos americanos, também chegar nesse potencial de cerca de 6.000 km por hora. Ele é muito rápido, segundo os especialistas, ele é tão rápido que de fato que a pressão do ar na frente da arma forma uma nuvem de plasma à medida que se move, absorvendo as ondas de rádio. E os mísseis hipersônicos, eles voam a uma altitude muito menor do que os mísseis balísticos convencionais. Eles seguem o que é conhecido como uma trajetória balística atmosférica baixa, como observamos aqui nesse gráfico, em que os mísseis balísticos eles fazem até mesmo às vezes uma trajetória em loft, e os mísseis hipersônicos eles conseguem ficar abaixo ali na região da atmosfera e também na região mais próxima da órbita da Terra, perfazendo uma velocidade muito alta, hipersônica, até Mach 5 até Mach 10, desviando dos radares de detecção e atingindo o alvo com precisão. Então, senhores, o vídeo, procurei deixar muito mais objetivo o vídeo, para não ficar tão comprido, para realmente não cansar. Vocês podem observar esse conteúdo na íntegra no artigo lá no site do areamilitaroff.com. Vocês vão tirar todas as dúvidas ali. Se vocês tiverem, é claro, dúvidas a respeito sobre esse equipamento, o que vocês acham que esses equipamentos podem trazer no futuro, numa guerra de um cenário diferente, uma guerra simétrica ou não. O que vocês acham? Que realmente o míssil hipersônico faz a diferença ou não num conflito? Deixem aqui nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e também seguir nosso canal lá no Twitter e no Instagram pelo @areamilitaroff. E se possível, como venho sempre aqui solicitando, fazer um Pix com qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Isso é uma forma de continuarmos o nosso trabalho, isso por conta das monetizações e alguns vídeos que foram bloqueados e vêm sendo bloqueados pelo conteúdo sensível e que a plataforma ela não gosta e, segundo ela, infelizmente, fere as políticas do YouTube. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!